Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar o tema taxonomia de Bloom. Bom, a taxonomia de Bloom, ela também é conhecida como taxonomia dos objetivos educacionais e ela foi criada na década de 50 por uma comissão multidisciplinar que foi liderada por Benjamin Bloom, daí o nome, taxonomia de Bloom. E ela classifica a aprendizagem em 3 níveis, já que a gente vai ver um pouco melhor essa ideia. Ela também sofreu uma revisão em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos e pesquisadores da educação. E aí as 6 categorias elas foram atualizadas, da ideia original, que era substantivo, ela passaram-se a tratar essas categorias em verbos. Bom, a taxonomia ela é dividida aí em um conjunto de 3 modelos, o domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O foco dessa apresentação é o domínio cognitivo, seria o domínio intelectual, que foi o mais explorado na ideia da taxonomia de Bloom. Inclusive, o próprio autor, ele explorou o domínio cognitivo, ele também atuou um pouco no domínio afetivo, mas foram outros autores que exploraram mais as outras dimensões. Então, o domínio cognitivo ele é o mais estudado, mais trabalhado. Bom, qual que é a ideia, Por que a gente estuda a taxonomia de Bloom? Uma das ideias é responder aqui a uma pergunta. Como que nós podemos guiar os nossos alunos na jornada do aprendizado e promover o desenvolvimento holístico de suas habilidades? E a educação nós sabemos que é uma jornada complexa e definir objetivos claros é importante para o desenvolvimento dos alunos. E a taxonomia de Bloom ela é uma estrutura que ajuda a gente a compreender esses objetivos, quais habilidades que nós vamos desenvolver nos nossos alunos e como, quais etapas. Então, os objetivos educacionais, a gente pode pensar que seriam quais habilidades que os alunos vão desenvolver. Quais habilidades também que nós temos que pensar que vão ser suporte para habilidades mais complexas, habilidades superiores. E aí os níveis de aprendizagem, as habilidades da taxonomia, elas vão ajudar, esses níveis vão ajudar a gente a pensar nesse planejamento. Como que funciona? As 6 categorias da dimensão cognitiva. A taxonomia de Bloom ela vai classificar os objetivos educacionais em 6 categorias principais, organizadas numa hierarquia de complexidade. Nós vamos ter aí habilidades inferiores e habilidades superiores. Então, nós temos uma hierarquia de complexidade e a gente precisa primeiro trabalhar nos alunos essas habilidades inferiores para ele conseguindo desenvolver habilidades superiores. Essas categorias elas fornecem então uma estrutura clara para definir e avaliar metas de aprendizado. E aí nós temos então essas categorias, elas são os verbos principais, aí indo das categorias mais inferiores para superiores, nós temos aí a categoria lembrar, a categoria compreender, depois aplicar, analisar, avaliar e criar. E elas são organizadas nessa hierarquia. Então, ao trabalhar com os estudantes diferentes habilidades, nós temos aí primeiro habilidades mais básicas, que fazem parte do lembrar, depois o compreender, depois o estudante ele consegue aplicar, depois ele consegue analisar, depois ele consegue avaliar, depois ele consegue criar. Então nós temos uma hierarquia de habilidades a serem trabalhadas com os estudantes. Essa é a ideia da taxonomia de Bloom. Eu não vou conseguir que o estudante analise determinado temática, determinado conteúdo, se ele não tem capacidade de compreender ainda aquele conteúdo, por exemplo. Então é necessário trabalhar com habilidades mais básicas para que ele consiga desenvolver habilidades superiores. E aí nós podemos identificar aqui diferentes verbos em cada uma dessas categorias de habilidades. Então, no nível mais inferior, nós temos ali o lembrar, reconhecer, recordar, memorizar, repetir, reproduzir, listar. É quando o estudante ele vai conseguir reconhecer informações, lembrar de informações, memorizar, repetir, reproduzir. São habilidades mais inferiores. À medida que ele desenvolve essas habilidades, ele vai conseguir pular para a próxima etapa, que é compreender, que é
interpretar, exemplificar, classificar, inferir. E à medida que ele desenvolveu habilidades da categoria compreender, ele vai conseguir evoluir para as camadas superiores de habilidades, né? Ele vai conseguir aplicar esse conhecimento, executar, implementar, demonstrar, resolver. E assim ele vai caminhando na taxonomia. Então, ao eu desenvolver meus objetivos, né, da minha disciplina, eu tenho que pensar se o estudante ele já tem aquele nível de habilidade anterior para eu desenvolver determinada habilidade, ou se eu tenho que trabalhar com o estudante, né? Qual escopo aqui de habilidades que eu vou ter condições de desenvolver na minha disciplina. Então, esses verbos auxiliam a gente a pensar os objetivos educacionais. Essa que é a ideia principal da taxonomia de Bloom na dimensão cognitiva. Então, os primeiros níveis da taxonomia é o lembrar, que consiste em recordar fatos, conceitos, informações. E aí nós temos um exemplo, listar os principais eventos da Segunda Guerra Mundial. O segundo nível é o compreender. Depois que ele já consegue lembrar, recordar fatos, listar fatos, ele pode, às vezes, compreender, né, melhor essa temática e demonstrar a compreensão dessas ideias e conceitos. Por exemplo, explicar o significado de algum dos conceitos estudados com as suas próprias palavras. Então, esses são os níveis que estabelecem ali a base do aprendizado do aluno, né, o lembrar e o compreender. E aí promove o conhecimento necessário para avançar para habilidades mais complexas. Nós também temos aqui os níveis intermediários, né, que são o nível de aplicar e analisar. Por exemplo, no aplicar, utilizar as informações em novos contextos, né, ou resolver problemas. E o analisar, nós temos aqui quebrar informações em partes e compreender as relações entre elas. E esses níveis, eles se constroem sobre os níveis anteriores e promovem as habilidades analíticas e a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em conceitos do mundo real, né? Por exemplo, no aplicar, nós temos aplicar fórmulas matemáticas para resolver problemas reais. No analisar, nós temos analisar fatores que contribuem para um evento histórico, né? São exemplos aí, né, de como pensar esses níveis de habilidades. E aí, por fim, nós temos habilidades superiores da taxonomia de Bloom, que é o avaliar, fazer julgamentos baseados em critérios e padrões, o criar, que seria produzir algo novo a partir de síntese de informações e ideias. E aí esses níveis superiores são os níveis mais elevados da cognição, incentivando a autonomia, a reflexão crítica e a aplicação criativa do conhecimento. Então, eles capacitam os estudantes a pensar de forma independente e criar soluções inovadoras. Então, no avaliar, nós temos exemplo, avaliar a eficácia de estratégias de resolução de problemas. No criar, nós temos o exemplo de criar um projeto que integre conceitos aprendidos em aula. Então, aqui para finalizar, né, então a ideia da taxonomia ela tem esses verbos que nos ajudam a pensar os objetivos educacionais, a pensar que o aluno já tem aqueles determinadas habilidades anteriores para eu construir novas habilidades, ou se eu vou trabalhar com habilidades, primeiro habilidades mais básicas, para depois desenvolver habilidades mais complexas, né? Então, nós temos essa hierarquia de habilidades, né, que nós podemos promover nas nossas disciplinas. Então, aqui um exemplo, passando por essa hierarquia, né, das habilidades aqui na taxonomia de Bloom, nós temos o exemplo do lembrar. Seria responder perguntas sobre fatos históricos específicos. O compreender já seria explicar as causas e efeitos desse evento histórico. O aplicar, que já é um nível acima, seria resolver problemas matemáticos, por exemplo, aplicando formas, né, que já foram aprendidas. O analisar seria, por exemplo, comparar e contrastar diferentes teorias científicas. O avaliar seria, né, julgar a eficácia de estratégias de resolução de problemas. E o criar seria desenvolver, por exemplo, um projeto que aplique conceitos, né, de forma prática. Bom, pessoal, essa que é a ideia da taxonomia de Bloom. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais.